Olá, meus queridos! Estamos de volta depois de um período sabático com o canal do Zambujeiro enxertado na oliveira. E no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre uma das facetas da nossa existência que mais tem impacto em nossas vidas. Desde os mais remotos registros da nossa história, é possível observar que a humanidade é basicamente dividida em dois grupos: o grupo dos alguéms e o grupo dos ninguéms. E, em geral, a maior parte de nós, devido à nossa natureza egocêntrica e orgulhosa, prefere ser parte dos alguéms, porque isso nos faz sentir-nos mais importantes ou superiores aos supostos ninguéms. O desejo do ser humano por estar em evidência e o culto à celebridade, o desejo compulsivo por ostentação e notoriedade não é novo. No entanto, com o advento da pós-modernidade, nós vemos essa expressão da nossa natureza pecaminosa cada vez mais com oportunidade de se manifestar. Nós temos agora, com a explosão dos meios de comunicação como a internet, subcelebridades nascendo em série. As pessoas fazem de tudo para terem 15 minutos de fama, estar em evidência, porque isso cria no subconsciente a sensação de superioridade, de não ser medíocre, de não ser comum. Mas o que o Criador acha disso tudo? Quais são os padrões de valores que realmente importam aos olhos daquele que tudo fez? Vamos conferir isso depois da vinheta. Tendo em vista que muitos que vão me assistir não têm familiaridade com a tradução de João Ferreira de Almeida, Almeida Corrigida e Almeida Revista e Corrigida, ou a Almeida Corrigida e Fiel, que é a versão que eu tenho aqui, eu vou usar uma outra versão, a versão da Bíblia da minha filha, que é a Nova Versão Transformadora. Para essa reflexão, a gente vai ter por base a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 30. Nesse trecho, Paulo escreve o seguinte à igreja de Corinto: Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Antes da gente adentrar especificamente nessa carta, nessa passagem, eu gostaria de fazer um retrospecto lá no livro de Gênesis, porque lá contém uma chave muito importante do que Deus já considera como importante ou prioridade neste mundo. E tudo que o mundo considera como importante, nós já temos um vislumbre do que essas coisas que são importantes para o mundo significam aos olhos do Criador. Nós vemos que a nossa história já começou mal. Desde o início, o negócio já saiu dos trilhos. O primeiro homem nascido de mulher assassinou seu irmão. O primeiro homem nascido de parto natural, Caim, assassinou seu irmão Abel. Foi expulso da presença de Deus. O que nós lemos, relemos, passamos muitas vezes por essa passagem bíblica e não nos damos conta de uma coisa: a descendência desse homem é um protótipo da humanidade hoje em dia. A descendência de Caim. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos ali um pequeno relato do que aconteceu com Caim depois que foi expulso da presença de Deus. Ele fundou uma cidade, teve um filho chamado Enoque. Não é o Enoque que foi transladado aos céus, descendente de Sete, que foi tomado por Deus, que andou com Deus, da linhagem piedosa de Sete, o irmão que substituiu Abel. Estamos falando de Enoque, o primeiro filho de Caim. Da descendência deles nasceram homens poderosos segundo este mundo. Eram protagonistas nesse mundo.
Em Gênesis 4:20, nós temos o nascimento de Jabal, um dos descendentes de Caim. Jabal é descrito pela Bíblia como o pai dos que habitam em tendas e dos que criam rebanhos, dos que criam gado. Então equivaleria hoje em dia, ele foi o precursor disso, equivaleria hoje em dia aos magnatas da construção civil e aos grandes latifundiários. A Bíblia diz que ele era o pai dos que empreendem essas coisas. Então ele era um dos fundadores. Imaginem que Jabal era alguém proeminente no mundo antigo. Em Gênesis 4:21, nós temos o irmão de Jabal, o Jubal, que é o pai dos que tocam harpa, ou seja, inventor da música. Vejam que em um relato tendencioso, nenhuma dessas qualidades seriam colocadas nos descendentes de Caim, e sim seriam atribuídas aos descendentes de Abel, se houvesse, ou os descendentes de Sete. Mas a Bíblia nos relata a verdade, que essas pessoas trouxeram inovações e coisas boas para este mundo, e eram poderosos neste mundo. Em Gênesis 4:22, nós também temos o nascimento de um outro descendente de Caim, Tubal-Caim, que a Bíblia chama de mestre de toda obra de cobre e ferro. Em uma época de paus e pedras, ele já fundia cobre, já fundia ferro, ou seja, possuía a tecnologia mais avançada e posteriormente transformou isso em armas. O Senhor das armas. Equivalente a, hoje em dia, talvez os grandes detentores da indústria bélica, os grandes possuidores, né, de equipamentos bélicos. E quando falamos de cobre e ferro, também falamos de tecnologia avançada para a época, né? Talvez equivalente hoje aos donos do Vale do Silício, a família Gates, talvez. Protagonistas e poderosos na Terra. Porém, longe e inimigos de Deus. Percebam que é um protótipo perfeito, protótipo exato da humanidade como nós a conhecemos nos dias de hoje. Grandes talentos, proezas tecnológicas, culturais, no entanto, fracasso moral e espiritual como marca maior. E a maior prova disso é que alguns versículos depois, no capítulo 5 de Gênesis, aí nós temos a linhagem que realmente importa, que foi registrada, a linhagem de Sete, a linhagem dos homens piedosos, Sete, o filho que foi dado a Adão e Eva no lugar de Abel, que Caim matou. A Bíblia diz que a linhagem de Sete foi em sua grande parte piedosa. Nós temos ali Matusalém, Lameque, não Lameque descendente de Caim, esse Lameque, pai de Noé, o próprio Noé. Homens que andaram com Deus, homens que temeram a Deus, guardaram sua palavra e foram preservados da catástrofe global que se abateu sobre a terra, o grande dilúvio. E isso precisa servir de lição para nós. Ficou, na verdade, de lição e advertência para todos nós. Que não importa quão grandes coisas ou quão grande reputação tenhamos neste mundo, tudo isso nos acompanha somente até a cova. Alguns já perdem tudo isso antes mesmo de morrer, mas alguns morrem com grandes nomes neste mundo, com um grande nome, com uma grande reputação, com grandes feitos. No entanto, não está levando nada para a eternidade. E diante de Deus, essas pessoas não vão poder barganhar com suas riquezas, e nem com seu nome, e nem com sua reputação. E a linhagem que realmente interessou para Deus, na linhagem de Sete, é interessante nós notarmos que a nenhum deles foi atribuída alguma característica especial ou alguma contribuição de grande valia para a humanidade aqui, em termos tecnológicos, científicos ou culturais. E eu não estou com isso fazendo uma apologia à mediocridade. O grande problema desses homens não foi serem protagonistas nesse mundo ou trazerem grandes contribuições. Pelo contrário, as grandes contribuições foram bênçãos. Como hoje são, as grandes tecnologias são bênçãos usadas por crentes e por descrentes.
No entanto, o grande problema desses homens foi não terem observado ou cuidado do que realmente importa, paralelamente às suas vidas naturais, que é a sua vida espiritual. Porque nós temos uma eternidade após esta vida e temos que nos preparar para ela. E esses homens não se prepararam para isso. Por isso Jesus disse, alguns milhares de anos mais tarde, quando veio ao mundo: o que ganha o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nenhuma dessas coisas tem valor se nós não estivermos em paz com Deus. E na igreja de Corinto não foi diferente. E muito do orgulho que acometia os cidadãos de Corinto também vinha do fato de todo cidadão nascido em Corinto, todo natural de Corinto, recebia a cidadania romana. Cidadania essa que, entre outros privilégios, garantia o acesso a cargos públicos, benefícios fiscais e liberdade de expressão que os outros ninguém não tinham. Em outras palavras, nascer em Corinto garantia a você já ser alguém, nascer sendo alguém, pois a cidadania romana no mundo antigo o colocava em um patamar superior às pessoas normais ou comuns. E isso os encheu de orgulho e soberba. Por isso Paulo escreveu esta carta, entre outros conselhos e repreensões, também os advertindo, os avisando. Inclusive, em um trecho da carta, Paulo diz assim a eles: o que tem em vocês que não tenham recebido? Ou seja, tudo que nos é dado, todos os dons, tudo que conquistamos com a nossa capacidade, vem do Senhor. Porque Deus nos dá a capacidade para conquistarmos. Talentos natos que aprimoramos durante nossas vidas procedem de Deus. Portanto, não temos do que nos orgulhar e muito menos ensoberbecer-nos. Paulo, que também tinha cidadania romana, usou esta carta para os advertir, os instruir e os repreender, pois os coríntios estavam orgulhosos, cheios de si, por serem cidadãos romanos e que agora eram limpos em Cristo Jesus, se achavam completos e superiores aos outros. Eu gostaria que este problema ficasse restrito à igreja de Corinto, mas infelizmente este é um mal que permeia a igreja através dos séculos. Principalmente em tempos de paz e de prosperidade. A igreja aqui no Ocidente é assolada pelo personalismo, o culto às personalidades. Nós temos muitas estrelas brilhando, enquanto o que deveria realmente brilhar é somente o sol da justiça. Perceba, as estrelas só brilham à noite, quando o sol não está presente. Mas quando o sol está presente e ele brilha, as estrelas não aparecem. E assim deveria ser. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, é o sol da justiça. Então, onde Jesus brilha, onde somente Jesus brilha, não há espaço para a bajulação do homem. O homem, a natureza humana, é permeada pelo orgulho. O orgulho, apesar de ser um pecado comum, é uma das piores transgressões, que ela separa o homem do homem e separa o homem de Deus. Ela cria um sentimento de um autossentimento superestimado. Você tem uma imagem superestimada de si mesmo. E é com tristeza que nós constatamos que o orgulho tem sido presente muitas vezes em altos escalões dos nossos arraiais. Nicholas Thomas Wright conta uma história com muita tristeza, que Cosmon Gordon Lang, arcebispo da Cantuária, foi arcebispo da Cantuária de 1928 a 1949. Naquela época não era compulsória a aposentadoria. Então ele, ao se aposentar, forçosamente, porque estava com problemas de saúde, confidenciou ao amigo que ao deixar o cargo, ele ia fazer isso com muito pesar, porque a partir daquele momento ele ia ser um ninguém, não ia ser mais alguém. Então, com tristeza e pesar no coração, a gente observa que este homem ocupou uma cadeira tão importante por tantas décadas, representando a Cristo, falando de Cristo, mas não entendendo a Cristo.
Mas não precisa ser assim com a gente, nem comigo e nem com você. Jesus mesmo disse, Jesus, o próprio Deus em forma humana, que possui tudo, é dono de tudo, pode tudo, tem tudo, veio como um pobre, veio como um desalojado, veio como um discriminado, pois morava na parte mais pobre da antiga Palestina, do antigo Israel. E ainda assim ele disse que a vida de um homem não consiste dos bens que ele tem. A palavra bens ali pode ser traduzida por bens materiais ou posições. Então não fique triste se você não está entre os notórios deste mundo. Não esqueça também de uma coisa. A glória de muitos desse mundo é passageira. Conheço muitas pessoas que sentem saudade da época de glória, que antes estavam, como diz o ditado popular aqui na minha terra, estava por cima da carne seca e hoje não tem nada. E ele colocou a confiança e a autoestima dele naquilo ali. Só que isso é passageiro, é volátil. Nós não temos o poder de segurar isso para nós. E esse foi o erro dessas pessoas. Colocaram sua esperança em algo abstrato, passageiro e fugaz. No entanto, todo aquele que coloca sua confiança em Cristo e toma por base a rocha eterna da sua promessa, não fica confundido e nem frustrado. Você que já foi justificado no ato de aceitar a Jesus, está sendo santificado e será glorificado, tem o teu nome registrado e escrito no livro da vida, não tem por que se achar um ninguém. Você é alguém. Você é alguém amado por Deus. Deus se importa contigo. Deus conhece a tua vida, sabe das suas lutas, das tuas necessidades. É muito melhor ser conhecido diante de Deus do que ser conhecido por um pouco de tempo junto aos homens. E você que, por um acaso, ainda acredita que as coisas importantes são as coisas deste mundo, as posições neste mundo, que nunca teve uma experiência com Deus, nunca recebeu, ou nunca teve a oportunidade de abrir as portas para Cristo, eu digo a você, não seja como um desses. Porque a maioria dessas pessoas, elas nem sabem que elas não sabem nada. Dê uma oportunidade ao Senhor. Confia nele. E ele vai, seus olhos serão abertos para o que realmente importa. Para o que realmente é importante. E você não vai se importar com a opinião dos outros. Porque o que tem reservado para ti é muito mais precioso do que qualquer coisa que você poderia vir a ter ou a conseguir neste mundo. Eu espero que essa palavra e essa breve reflexão tenha alguma utilidade para ti aí do outro lado. Tá bom, meus queridos? Um abraço, fiquem com Deus. Ajudem esse canal a crescer, a alcançar vidas. Curtam, compartilhem, não custa nada, é de graça, eu nunca vou cobrar nada. Jamais cobrarei alguma coisa por dividir a palavra de Deus, por apresentar meus livros, por dar dica de livros, por dar dicas teológicas, por tentar ajudar as pessoas com as mensagens. Por isso, se você achou útil isso, compartilhe, se inscreva, toque o sininho e ajude esse canal a alcançar vidas. E falando em alcançar vidas, no meu próximo vídeo eu já vou fazer a propaganda desde já, porque é top. É um livro que vai ajudar muito cristãos desanimados. Eu tenho mais de 500 livros aqui na minha biblioteca, tá? Mas eu coloco aqui como dicas somente aqueles que eu acho que vai impactar mesmo a vida das pessoas. Então não percam o próximo vídeo. Ok, pessoal? Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.